O mercado do boi gordo segue aquecido, com alta generalizada nos preços impulsionada pela forte demanda interna e principalmente pelas exportações que bateram recorde no primeiro trimestre com escalas de abate curtas e valorização no atacado. O reflexo chega também ao consumidor. E para analisar esses cenários e os impactos na cadeia, a gente conversa com a especialista em agronegócio, Roberta Páffaro. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Roberta Páffaro é jornalista formada pela PUC, com MBA pela FIA-USP e mestrado em Gestão e Economia do Agronegócio pela FGV. Natural de Vinhedo, São Paulo, atua como consultora em gestão de riscos, desenvolvimento de mercado e novos negócios no agro. Com experiência internacional, já palestrou em diversos países e tem como missão descomplicar o mercado de commodities, conectando pessoas e traduzindo o economês. Se considera protagonista por abrir caminhos para outras mulheres, construir pontes entre nações e fortalecer a imagem do agro brasileiro no cenário global. Roberta, obrigada. Seja bem-vinda aqui ao nosso protagonista. Muito obrigada, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite mais uma vez. Vamos explicar um pouquinho, nessa alta da arroba do boi aí, como é que a gente está diante desse movimento, quais são as próximas tendências, Roberta? Vamos lá. A gente vem de uma produção recorde, porém a demanda segue alta, tanto interna quanto externa, ainda mais externa. E a gente fala de exportação. Só em março, por exemplo, a gente teve um aumento de exportação em 41%, se comparado com o mesmo período no ano passado. Principalmente para os mercados China, Estados Unidos e Chile. Olhando para esse cenário, a gente começa a entender que essa demanda externa está puxando o mercado. E o que impulsionou isso? Principalmente a questão do dólar e também a questão dos frigoríficos, que tinham uma oferta grande. Agora, a gente tem um feriado pela frente e, a partir desse momento, a demanda interna também deve aumentar. Então, o mercado segue aquecido, Jaque. Muito interessante, Quando a gente fala das exportações de carne bovina, batendo recordes aí desde o início do ano, como é que isso impacta o mercado interno e os preços que acabam chegando no consumidor, Olha, sem dúvida, porque quando a gente olha para o mercado interno, hoje a gente já consegue sentir a inflação dos alimentos, e principalmente da carne, devido a essa demanda externa e também essa precificação em dólar. Então, quando a gente exporta em dólar. E com isso, com a valorização do dólar, os preços ficam mais altos. Quando o mercado interno vai negociar com os frigoríficos, ou vai negociar para comprar o boi, o mercado, os produtores querem equiparar o preço. Nessa equiparação dos preços, consequentemente, o mercado interno também sofre com o aumento dos preços. Entendi. E o mercado físico mostra escalas de abate mais apertadas, O que isso sinaliza para o ritmo da indústria daqui para frente? Olha, já que eu vou trazer 2 pontos. O primeiro que a gente tem que analisar é que com essa alta, ou na verdade o arroba lá nas alturas, o que acontece? A indústria também está abatendo fêmeas. E para esse próximo ciclo, a gente deve ter uma queda na produtividade, justamente por esse abate de fêmeas. Um segundo ponto é com relação à demanda. No último relatório do USDA, do Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, eles apontaram que o consumo de carne bovina deve aumentar 2% esse ano. Então, esses 2%, eles vão refletir principalmente os mercados dos Estados Unidos e da China, que a gente já vê que realmente são um dos nossos principais compradores. Nesse sentido, a gente vai ter menos boi para bater, mas ao mesmo tempo teremos uma demanda alta. Então os preços devem seguir elevados. Entendi. Com o câmbio também, O câmbio influencia muito esse cenário de valorização da arroba. Quais são os riscos que estão embutidos aí para quem está trabalhando na cadeia como um todo? Vamos lá. Quando a gente fala do câmbio, por que a gente imagina que o câmbio tem um peso na exportação, tem um peso no preço do boi, se a gente está no Brasil e negocia em reais? Quando a gente olha a referência da tonelada, por exemplo, na primeira semana de abril, a média da tonelada do boi
para exportação estava em $4.900. Por quê? Porque o preço de referência para exportação ele é dolarizado. Porém, estamos no Brasil. Então, quando a gente vai fazer essa venda, a gente vai receber em reais, porque a moeda do Brasil é o real. Só que quando existe uma desvalorização do real, consequentemente, a gente recebe mais reais por aquela quantidade de dólares. Mas quais seriam esses riscos embutidos para quem está trabalhando na cadeia? Como a gente falou, o dólar, ele também ajuda na rentabilidade, mas é realmente um ponto de alerta. Então, o produtor, a cooperativa, seja quem estiver ou a indústria estiver trabalhando na área do boi gordo, necessita colocar atenção. E eu gostaria de reduzir a mais 2 pontos. Primeiro, custo. Já que a gente importa alguns insumos, a gente importa também vacinas e os custos são dolarizados. Então, do mesmo jeito que a gente recebe mais reais pelo nosso boi, quando a gente faz essa venda, na hora que a gente faz essa compra, a gente também tem que comprar em dólar. Então, a gente vai ter que ter desembolsar mais reais para poder fazer essa compra. E o segundo ponto que eu gostaria de trazer é realmente o dólar e a gestão de riscos. O risco tem que ser controlado, ele tem que ser identificado e utilizar o mercado a favor, para que possa realmente ter uma possibilidade de avanço e de crescer adiante. Porque a gente entra num ciclo agora em que teremos que produzir novamente. Obrigada pela sua participação aqui com a gente, Roberta. Sou eu quem agradeço, obrigada pelo convite. Até uma próxima. Até. Bom, o programa chega ao fim. Para continuar acompanhando tudo o que acontece no mundo do agronegócio, especialmente no universo da mulher, não deixe de acessar as redes sociais da protagonista. Fique por dentro de conteúdos exclusivos, histórias inspiradoras e dicas práticas que vão transformar a sua jornada no campo. É fácil, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e nos acompanhar nas redes sociais. Nos siga no Instagram, acesse o nosso site, entre na nossa comunidade do WhatsApp e aproveite para conferir todas as nossas entrevistas na íntegra no nosso canal do YouTube. A gente se vê aqui na semana que vem, combinado? Até lá!